Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui a essa reunião semanal de programação da operação do dia 1º de outubro de 2021, 15 horas agora. Como de praxe, né, a gente vai sempre fazer 3 blocos de apresentações e ao final de cada bloco teremos um intervalo e no bloco seguinte a gente sempre volta para responder as perguntas enviadas por vocês, referente sempre ao bloco anterior. Então, para dar início a esse primeiro bloco de apresentações, né, que vão ter 3 apresentações da previsão meteorológica, hidrológica, hidráulica e da operação hidráulica, vamos dar início com a apresentação da previsão meteorológica, que quem vai fazer dessa vez é o Eduardo. Eduardo, por favor. Olá, boa tarde a todos e a todas. Está mostrando a minha tela, Tyler? Sim, Eduardo. Perfeito. Beleza, então. Começando a previsão meteorológica, né, a atualização da última semana e a previsão para a próxima semana. Nessa última semana, a gente voltou a ter algumas pancadas de chuva na faixa central do Brasil, e nesse momento a gente tem também algumas instabilidades provocando chuva nas bacias da região sul, especialmente na bacia do Iguaçu e do Jacuí. Nos últimos 7 dias, né, a gente teve acumulados significativos nessas duas bacias e também em parte da bacia do Uruguai, e algumas pancadas de chuva isoladas nas bacias que compõem o subsistema sudeste e centro-oeste, mas de forma bastante isolada, e sem impactar muito os reservatórios. E os maiores volumes foram na região norte, no extremo norte do país. Em relação à geração eólica, né, a gente continua com ventos favoráveis à geração eólica no litoral do Nordeste, e agora indo para a previsão para a próxima semana. Nessa próxima semana, o modelo ETA e o modelo SMWF, eles mantêm uma previsão de pancadas de chuva na faixa central do país, atingindo apenas pontualmente as bacias do Tocantins, do Paraná, e as do Sudeste, do São Francisco também, do Grande, do Paranapanema, enquanto que os maiores volumes previstos pelos 3 modelos são nas bacias da região sul, principalmente na bacia do Uruguai, do Iguaçu e do Grande, com acumulados que chegam a beiram 100 milímetros, e também em alguns pontos da bacia do Madeira. Em relação à temperatura, né, a expectativa é que a gente tenha uma massa de ar frio atuando a partir de segunda-feira no centro-sul do Brasil, e com isso a gente tem o declínio da temperatura mínima nos estados da região sul, nas capitais da região sul, e também da temperatura máxima nas capitais do sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Mato Grosso do Sul, nas demais capitais, sem grandes mudanças da temperatura na próxima semana. Em relação à geração eólica, né, essa frente fria deve avançar pelo sudeste, no fim da semana operativa, entre a quarta e a quinta-feira, ela alcança a Bahia, há uma expectativa de declínio na geração de energia eólica para a Bahia, mas com estabilidade nas demais áreas do Nordeste. Em relação à energia solar, também por causa dessa frente fria, por causa das instabilidades, há a expectativa de um declínio na geração de energia solar no estado de São Paulo, mas sem alterações significativas nos demais estados do Sudeste e do Nordeste. Passando de volta para o Hélio. Muito obrigado pela apresentação, Eduardo. Dando sequência aí, até tomando como insumo essa apresentação que o Eduardo fez sobre a parte diagnóstica, né, e sobre a previsão, principalmente de precipitação aí para a próxima semana. Vou pedir a gentileza que o Carlos faça a apresentação da previsão hidrológica. Carlos, por favor. Boa tarde, Hélio. Muito obrigado. Deixa eu iniciar o compartilhamento. Então, boa tarde a todos. Vou iniciar agora a apresentação dos resultados referentes à previsão hidrológica da revisão 1 do PMO de outubro. Iniciando, então, pela previsão de precipitação para as próximas 2 semanas operativas, a gente pode perceber que para a Bacia do Grande e para a Bacia do Paranaíba, os volumes de precipitação eles giram em torno de 5 milímetros, com maior concentração para a Bacia do Paranaíba a partir do dia 9 até o dia 14, enquanto para a Bacia do Grande, esses volumes eles ficam
mais próximos de 5 durante todo o horizonte de previsão. Na bacia do Paraná, tem-se precipitação acima de 5 milímetros nos dias 2, 3 e 4, assim como nos dias 8, 10, 14 e 15. Já para a bacia do Paranapanema, a precipitação por conjunto ela foi superior a 10 milímetros para os dias 13 e 4, assim como para o dia 8, com um volume superior aos das demais 3 bacias. Passando para a previsão das afluências no subsistema sudeste, já percebe-se que o subsistema vinha atingindo um patamar de estabilidade e dessa forma para as próximas semanas a previsão indica um aumento nas afluências para esse subsistema, com a previsão mensal ficando em 61% da MLT, que corresponde ao quinto menor do histórico de 91 anos. Para a bacia do Rio Grande, a previsão também indica um leve aumento nas vazões, que ficam na previsão mensal aproximadamente o igual ao já verificado, que fica em torno de 40%, que corresponde ao quarto menor do histórico. Na bacia do Paranaíba, a previsão também é de aumento nas vazões a partir da terceira semana prevista, enquanto nas 2 próximas semanas a tendência é a vazão ficar em um patamar mais estável, próximo dos 43%. A previsão mensal ela fica em 39%, sendo a segunda pior do histórico. Para a bacia do Rio Paranapanema, as afluências já vinham decaindo desde a semana anterior, e a partir dessa semana elas tendem a aumentar até o final da próxima semana operativa, e no final da segunda semana prevista, a tendência é voltar a cair. A previsão mensal ficou em 65% da MLT, que corresponde à 31ª menor do histórico. Para a bacia do Paraná também já se percebe um patamar de maior estabilidade, e para o horizonte de previsão a tendência é o aumento nas afluências, com a previsão mensal ficando em 61%, que corresponde ao 11º menor do histórico. Passando para o subsistema sul, nas bacias do Iguaçu e Uruguai, percebe-se volumes consideráveis de precipitação logo no início do horizonte previsto, do dia 1º ao dia 4, e assim como a partir do dia 7 até aqui o dia 10. Igualmente para o Uruguai, também no início do horizonte a precipitação por conjunto indica volumes até acima de 20 milímetros e que vai diminuindo até o final do horizonte. Então, com isso, para o subsistema sul, a previsão indica um aumento nas afluências nas próximas semanas, com um pico sendo atingido no final da próxima semana operativa e as vazões voltam a cair até o final da semana prevista. Previsão mensal ficando em 122% da MLT, que corresponde à 25ª maior do histórico. Na bacia do Rio Iguaçu, a gente vê um comportamento semelhante, com as vazões aumentando até o final da próxima semana e voltando a diminuir na segunda semana prevista. Ainda assim, a previsão mensal ficou em 106% da MLT, que corresponde à 37ª maior do histórico. Para a bacia do Uruguai, um comportamento semelhante, vazões aumentando até o final da próxima semana operativa e passando a diminuir na segunda semana prevista. A previsão mensal fica em 141% da MLT, sendo esta a 20ª maior do histórico. Passando para os subsistemas norte e nordeste, tanto na bacia do São Francisco quanto do Tocantins não se percebe precipitação acima dos 5 milímetros no que diz respeito à precipitação por conjunto, e com isso percebe-se uma leve redução nas afluências do subsistema nordeste, que passa do verificado de 41% para o previsto mensal em 37% da MLT, que corresponde ao quarto menor do histórico. A bacia do São Francisco então acompanha esse comportamento, com uma leve redução nas afluências nas próximas semanas, e a previsão mensal ficando em 37% da MLT. No subsistema norte, já havia se atingido um patamar de estabilidade desde a semana anterior, e que
se mantém para as próximas 2 semanas previstas, sendo a tendência de um leve aumento até o final do mês, com a previsão mensal ficando em 79% da MLT, e o que corresponde ao 27º menor do histórico. A bacia do Tocantins, então, indica uma redução nas vazões na próxima semana operativa, que voltam a subir de maneira leve na segunda semana prevista e continuam a aumentar até o final do horizonte. Contudo, a previsão mensal fica em 52% da MLT, que corresponde à sexta menor do histórico. Com relação à previsão hidrológica semanal das 2 semanas, percebe-se que a maioria das bacias do Sistema Interligado Nacional encontra-se abaixo de 80% da MLT, com exceções de algumas das bacias do Sul e algumas do Sistema Norte. Passando à previsão hidrológica mensal de outubro, os maiores destaques ficam para o subsistema Sudeste, Sul e Nordeste, com desvios positivos, sendo o maior constatado no Sul, que passa de 93% para 122% da MLT nesta revisão, correspondendo então ao 25º maior, assim como o subsistema Norte, que passa de 65% previsto no PMO para 79% da MLT na revisão 1. Já para as previsões de outubro e novembro, o maior desvio nas semanas de outubro foram constatados no Sul e no Norte, conforme apresentado anteriormente, enquanto no subsistema Sudeste, para o mês de novembro, as previsões variam entre 41% e 124% da MLT. Para o Sul, essa variação vai de 31% até 284% da MLT. Para o Nordeste, de 20% a 188%, enquanto para o Norte, vai de 36% a 226% da MLT. Com relação à evolução do armazenamento dos subsistemas, percebe-se que todos os subsistemas vêm sendo utilizados, com o subsistema Norte com 61,2% do armazenamento, o subsistema Nordeste com 40,9% do armazenamento, Sul 29,4% do armazenamento e o subsistema Sudeste com 16,8%. Continuando com a evolução dos armazenamentos para algumas usinas específicas, aqui vemos Três Marias com um armazenamento sendo utilizado e estando atualmente em 33,7%, Serra da Mesa em 22,6%, Furnas em 13,2%, Itumbiara e Embarcação Nova Ponte próximos de 10% do armazenamento. Para finalizar, nós temos um aviso. A partir do dia 12 de outubro, o modelo ECMWF deixará de compor a gama de modelos utilizados na remoção de viés e a ponderação dos modelos de previsão de precipitação do programa conjunto. Esse modelo ele ficará de fora do processo até que apresente um histórico de 140 dias. Contudo, o ONS continuará disponibilizando as previsões deste modelo, por mais que não seja utilizado no processo oficial. Eu agradeço a todos pela atenção e fico disponível para qualquer pergunta. Valeu, Carlos, obrigado pela apresentação. Dando sequência aí, a próxima apresentação, vou pedir que a Maria faça a apresentação, então, da operação hidráulica. Maria, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Hélio. Vocês veem minha apresentação? Sim, obrigado. Bem, novamente boa tarde. Eu vou apresentar aqui os principais destaques da operação hidráulica e, iniciando, como usualmente, eu vou falar sobre as salas de crise e acompanhamento. Nessa semana operativa, a gente teve a realização de 3 salas, as salas do Tocantins, do Paranapanema e do Sul. Então, vou trazer o que foi os principais destaques dessas salas para vocês. Começando com o que foi apresentado no Tocantins, a sala aconteceu no dia 28/9, e o principal resultado que é usualmente apresentado é a operação do reservatório Serra da Mesa, a perspectiva de operação, de evolução ou deplecionamento do reservatório no horizonte, até 30 de novembro, para a simulação apresentada. Apesar da defluência mínima cadastrada ser de 300 metros cúbicos por segundo, a política considerada foi de 900 metros cúbicos por segundo, e os resultados apresentam que até o final do horizonte, dia 30/11, o reservatório deve estar com aproximadamente 14,7% de volume útil.
no início da simulação eu estava com 24,8. É apresentado também essa comparação com anos anteriores e o mesmo valor, o valor do percentual de armazenamento nessa mesma data horizonte, e observa-se que 14,7 apresentado está em melhores condições do que o que foi observado, por exemplo, em 15, 16, 17, 18 e 19. Então, esse foi o principal destaque da sala de crise do Tocantins. Seguindo para a sala de crise da região sul, aqui estou trazendo os principais destaques, que foram as zenas, né, nas principais bacias dessa região, que é a bacia do Iguaçu e do Uruguai, e a situação de armazenamento nas bacias e no sistema como um todo. A reunião aconteceu no dia 30/9, e que foi verificado, observa-se que houve uma elevação nas afluências, nas zenas, né, no mês de setembro, principalmente para a bacia do Rio Uruguai, como já foi apresentado nas apresentações anteriores de precipitação e de vazões. A INA, né, no Uruguai, chegou em torno de 81% no mês de setembro. Já no Iguaçu, teve um aumento ao longo de todo o período, como pode se observar, porém, muito, muito sutil. Quanto à situação de armazenamento nas bacias, aqui é apresentado, como já falado sobre as zenas, né, uma elevação da energia armazenada, principalmente no Uruguai, em defluência da elevação dessas afluências. Então, foi a bacia que teve uma elevação mais expressiva, né, na energia armazenada, na bacia, nos reservatórios da subbacia. E para o sistema sul como um todo, observou-se que ao longo de setembro uma elevação na energia armazenada. Conforme que foi apresentado na sala na data, a EAR do subsistema sul como um todo era 30,3%, que é positivo, né? Observa-se aí uma diminuição bastante significativa da energia desde julho, e agora uma recuperação na EAR desse subsistema. Bom, passando para a sala de crise do Paranapanema, que aconteceu no dia 24/9, essa sala teve uma dinâmica um pouco diferente do que usualmente acontece. Foram apresentadas as características dos principais reservatórios dessa bacia, os reservatórios, né, de Jurumirim, Chavantes e Capivara, a operação destes, porém foi apresentada uma ampla contextualização da situação energética do sistema como um todo, para que isso pudesse chegar às principais conclusões que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, apresentou-se, né, que, considerando a crise energética presente, a importância da geração de energia na bacia do Rio Paranapanema, na atual conjuntura de atendimento energético do SIM, e a determinação da CREG, em sua 5ª reunião extraordinária, realizada em 31/8, de uso dos reservatórios até os seus limites físico-energéticos, a operação do sistema está considerando o uso dos recursos hidroenergéticos atualmente disponíveis na bacia do Rio Paranapanema ao longo dos próximos meses, com o objetivo de preservação da segurança eletroenergética do SIM, sem limitação de nível mínimo nos reservatórios, exceto nos casos de uso prioritário da água. Assim como usualmente acontece nas salas, desta vez não foram apresentadas simulações para a operação dos principais reservatórios desta bacia. Bom, dando continuidade, aqui nós temos a agenda das próximas reuniões das salas de crise e acompanhamento da ANA. A sala mais próxima é a do São Francisco, que vai acontecer próxima semana, dia 5/10, e as demais apenas no final do mês de outubro. E a sala do Paraná, né, que engloba agora o Grande, o Paranaíba e a Hidrovia Tietê-Paraná, não tem data prevista. O primeiro tópico aqui comentado. Bom, quanto à situação de controle de cheias, para esta semana não houve alteração nos volumes de espera, e os relatórios de regras para a operação do controle de cheias referentes ao ciclo 2021-2022 já estão publicados no Sintegre desde o dia 28/9. Bom, dando continuidade, como já apresentado em reuniões anteriores, a 5ª reunião extraordinária realizada pela CREG em 31/8, decidiu determinar a ONS, concessionários e autorizados de geração de energia elétrica de forma imediata e com vigência até o final de novembro de 2021, que operem os correspondentes reservatórios até o limite físico de exploração energética, mediante flexibilização de regras operativas que estabeleçam níveis mínimos de armazenamento, resguardados apenas os prioritários,
tratados na Lei 9433. Então, em função disso, o ONS encaminhou, né, a correspondência 1964, solicitando que fossem tomadas medidas julgadas pertinentes para flexibilizar a operação das usinas até os seus limites físicos de exploração energética. Então, a gente tem trazido aqui nas tabelas o acompanhamento da flexibilização, né, da formalização dessas flexibilizações. Desde a última reunião, nós tivemos formalizados via FSARH a flexibilização para as usinas de Barra Bonita, Promissão e Nova Vanhadava pela AES Brasil, Taquaraçu e Rosana pela CTG Brasil. Aqui ainda estão em aguardo, né, as flexibilizações de Jaguara e de Bariri. E dando continuidade, a novidade nesta tabela, em relação ao que já foi apresentado, é que a CEMIG já formalizou a flexibilização do nível mínimo para a UHE Funil Grande. Trago como destaque aqui essa nota, as cotas mínimas dos reservatórios de Ilha Solteira e Três Irmãos, que garantem o funcionamento do canal, serão informadas pelo DENIT aos agentes e, posteriormente, serão repassadas ao ONS via FSARH. Bom, como usualmente apresentado, aqui nós temos o acompanhamento do nível das UHEs Ilha Solteira e Três Irmãos abaixo da cota 325,4. Observa-se que a curva de caimento do nível dos reservatórios, o fechamento no dia 30/9 para a UHE Três Irmãos foi em 321,06 metros e para a UHE Ilha Solteira, 320,9 metros. É apresentado também aqui algumas cotas, né, destacando os limites físicos de exploração energética de Três Irmãos, no 319,77 e de Ilha Solteira, no 314, e o limite mínimo histórico de Ilha Solteira de 318,54. Destaca-se também, aqui como nota, dois limites adicionais que não estão apresentados no gráficos, que é a cota mínima para a Ilha Solteira, que exige o acompanhamento das unidades geradoras, na 318,54, que é o limite que está apresentado no gráfico, desculpa, e o limite de 317, que é a cota mínima para a Ilha Solteira para acoplamento hidráulico com Três Irmãos. E, por fim, como usualmente apresentado, é trazido aqui as defluências das UHEs de Jupiá e Porto Primavera desde meados de agosto. Observa-se que, desde lá do mês de agosto, teve uma elevação nas defluências e nós temos aqui um patamar mais elevado, né, apenas mostrando as modulações em fim de semana e feriado, e o fechamento da defluência nessas duas usinas, do dia 30, teve uma média de área de 5.100 metros cúbicos por segundo para Porto Primavera e aproximadamente 4.900 para Jupiá. Bom, esses eram os principais destaques. Obrigada pela atenção. Eu devolvo a palavra, Hélio. Muito obrigado pela apresentação, Maria. A gente agradece mais uma vez aí os apresentadores da PRH nesse primeiro bloco, né, o Eduardo, o Carlos e a Maria. Agora, então, a gente vai partir para o primeiro intervalo dessa reunião semanal e a gente volta para o segundo bloco, e antes respondendo as possíveis perguntas que vocês enviaram lá pelo chat. Ok, até daqui a pouco, então. Obrigado por enquanto. Olá, pessoal. Dá boas-vindas a alguém que eventualmente possa ter chegado atrasado nesse começo depois desse primeiro bloco de reunião. A gente vai começar, como de praxe, o segundo bloco respondendo uma única pergunta que foi feita no fórum, né? E a pergunta é do Felipe Marto, da Econ Energia Comercialização, e ele pergunta o seguinte: com a saída do EC a partir do dia 12/10 de 2021, o processo de atualização das vazões para REV2 do DECOMP de outubro, que será publicado no dia 7/10, irá considerar o modelo ECMWF, visto que o mesmo sairá do processo durante a semana da revisão 2? Para nos ajudar a responder essa pergunta, eu vou pedir que o Carlos, por favor, Carlos, pode nos ajudar a responder essa pergunta do Felipe? Certo, sim. Obrigado, Hélio.
E muito obrigado pela pergunta, Felipe. Então, a resposta é que sim, nós continuamos a utilizar o modelo SMWF até o dia 12. Então, para a Rev 2, esse modelo se mantém. Obrigado. Valeu, Carla, obrigado pela resposta. Como não tem mais nenhuma pergunta nesse primeiro bloco, a gente vai partir agora então para o segundo bloco, que vai ter, pela programação aqui, são 5 apresentações. A primeira é de previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário mensal. A segunda, previsão de carga para o PMO. Depois, a RVD e oferta de geração adicional, apresentada pela carga da programação, resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes. Então, para essa primeira apresentação, sobre a previsão de carga para programação diária e acompanhamento diário semanal, vou pedir que o Wei Liu faça a apresentação. Wei, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos. Vou começar a compartilhar a tela aqui e já vamos para a apresentação. Beleza. Bom, pessoal, começando aqui primeiro com o Sudeste, né? Para quem não está ambientado aí aos slides, a linha preta é o verificado, os patamares aqui em semi-horários em azul é a programação oficial. Aqui no meio tem os desvios, né? E embaixo o desvio em porcentagem, em absoluto, em megawatt, e aqui embaixo em porcentagem. Bom, começando aqui com o subsistema Sudeste Centro-Oeste, o único destaque que temos aqui era que tinha uma expectativa aqui segunda-feira de uma carga maior, dado que esse domingo estava vindo mais alto que o que a gente tinha no histórico, né? Então, optamos por uma carga um pouco mais alta aí para segunda-feira, mas essa subida não se concretizou e a gente ajustou aí o resto da semana aí. Bom, o resultado do Sudeste foi muito bom, né? Com aqui, se você for olhar, 54% dos desvios em até 1%, um MAP de 1,27% contra 2,10% do D100 e 89% dos desvios em até 3%, que é um ótimo resultado aí para o Sudeste e Centro-Oeste. Para o Sul, né, a gente teve dificuldade aí com as previsões porque os modelos não responderam muito bem aí, dadas as variações de chuva e temperatura causadas pela frente fria, e os resultados foram que 38% dos desvios ficaram até 3% contra 30% do D100, um MAP de 4,07 contra 4,49 do prévio carga. Para o Nordeste, as temperaturas elevadas, a baixa precipitação e as perdas em patamares elevados, né, devido ao maior intercâmbio ali para o Sudeste e Centro-Oeste, e o bom desempenho também daí do setor industrial e de serviços explica esse comportamento aí de uma carga um pouco mais elevada, né, sem muito destaques aí com variações regionais aí da carga, mas a quantidade de desvios é até 3%, foi 80% do PDP contra 84% do prévio carga D100, um MAP de 1,90 para o PDP contra 1,63 do prévio carga D100. Para o norte, o que a gente tem aqui de destaques aqui foi pancadas de chuva em Manaus e Belém do Pará, que ocasionaram esses desvios mais elevados aqui, mas no geral foi uma semana boa de previsão aí, com 74% dos desvios em até 3%, contra 77% do prévio carga D100, e 2,07% de MAP contra 1,90% do prévio carga D100. Mas quando a gente junta todos os subsistemas, né, compondo a carga do SIM, vemos que só tivemos um único desvio aqui acima de 3%, né, que é aqui no começo do dia 29, né, no primeiro semi-horário do dia. Com isso, claro que aqui está arredondado, mas é 99,9, 9,8%, que é apenas um semi-horário, então praticamente 100% dos desvios ficaram em até 3% do PDP, contra 79% do prévio carga D100. Um MAP de 0,88 contra 1,84 prévio carga D100. Bom, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês, os resultados da previsão da carga diária. Encerro minha apresentação aqui, qualquer dúvida fico à disposição e devolvo a palavra para você, Hélio. Obrigado. Valeu, obrigado você pela apresentação. Dando sequência aqui, a segunda apresentação desse segundo bloco, sobre a previsão de carga para o PMO. Por favor, Marcela, você pode fazer a apresentação? Obrigado. Boa tarde, obrigada. Compartilhar aqui a tela. Bem, aqui nós seguimos com o acompanhamento da carga semanal, com base na primeira revisão semanal do PMO de outubro, que foi consolidada no dia de ontem.
Iniciamos pelo subsistema Sudeste-Centro-Oeste, onde graficamente nós temos a representação das 6 semanas operativas do mês. Abaixo nós temos a previsão inicial realizada para o mês de outubro no PMO, na revisão 0, as 6 semanas operativas do mês e a nova composição da estimativa de fechamento do mês, com base na primeira semana operativa parcialmente verificada e mais as projeções que foram realizadas para as semanas à frente no estudo vigente. A semana em curso, que é a semana de 25/9 a 1/10, ela finda no dia de hoje, ela tem uma expectativa de fechamento com base nas informações verificadas até a quarta-feira e mais a projeção para os 2 dias restantes, quinta e sexta-feira, o que sinaliza para nós um pequeno desvio, né, em relação ao que foi projetado para essa primeira semana do mês no PMO, um desvio de apenas menos 0,9%. Basicamente, o que nós temos a informar em relação à semana em curso é que as premissas que foram consideradas para essa semana, elas foram basicamente consolidadas, e para a próxima semana, para as próximas, né, nós temos aí a manutenção das premissas que foram consideradas em base, né, econômicas, e particularmente para a segunda semana operativa do mês, que é a semana de 2 a 6/10, nós temos aí sinalizações, nós temos aí a expectativa, né, de uma passagem de uma frente fria do meio da semana para o final. E, em função disso, esse ajuste que foi feito, particularmente nessa semana de menos 1,8, ele segue baseado nessa premissa. Nós destacamos aqui nas semanas 3 e 6, né, valores mais baixos em relação às demais semanas, mas por conta do feriado do dia 12, na terceira semana operativa do mês, 12 de outubro, e aqui na última semana operativa, que já pega dias do mês de novembro, nós temos a ocorrência do feriado de finados no dia 2/11. E para o período da terceira a sexta semana, nós mantivemos as projeções que foram realizadas no PMO, né? Visto que nós não temos ainda nenhuma premissa nesse momento que sinalize modificação desses valores. Com isso, a expectativa que nós temos de fechamento do mês, ela sinaliza um valor para nós com uma pequena variação em relação à projeção inicial, variando aí em menos 0,4%. Para o subsistema sul, a semana em curso, ela mostra para nós um desvio de 2,6% em relação ao que havia sido projetado para a primeira semana operativa, na revisão 0 do primeiro de outubro. Esse desvio nós associamos aos dias de temperaturas mais elevadas que as previstas, principalmente nas capitais de Florianópolis e Curitiba, né, em alguns dias da semana em curso. E a expectativa que nós temos em termos de condições meteorológicas para a próxima semana, a segunda semana operativa do mês, é de redução das temperaturas em relação às que vêm sendo observadas na semana em curso, né? Durante toda a semana operativa, as temperaturas elas já estão em redução, como foi apresentado, e elas seguem em declínio do início até o final da semana, e em função disso nós fizemos um ajuste de menos 2,7% em relação ao que havia sido considerada para essa semana no estudo do PMO. A terceira semana ela também sofreu um ajuste, dado que nós temos a sinalização de que ela já começará com temperaturas também carregadas, né, pelo final da segunda semana operativa, mas com o início dela já de temperaturas mais baixas. E, em função disso, nós fizemos também um ajuste de menos 3%. As demais semanas permaneceram sem alteração em relação aos valores projetados inicialmente. Olhando agora, né, para essa nova expectativa de fechamento do mês, nós temos um valor de 11.914 megawatts médios, com uma variação de menos 1,2% em relação à projeção inicial, dada a expectativa de fechamento da semana em curso, a revisão para as semanas 2 e 3 e a manutenção do período da quarta a sexta semana operativa do mês. Para o subsistema Nordeste, a carga também está fechando um pouquinho acima da nossa projeção, em 1,2%. As temperaturas, elas se mantêm, né, durante esse período em patamares mais elevados,
exatamente como se é esperado para essa época do ano, e a expectativa é que esse cenário ele continue para a próxima semana, né? As temperaturas não sofrerão alteração, nós não temos indicação disso nesse momento. O único destaque que nós temos aqui é para Salvador, mas já no finalzinho da próxima semana operativa, no dia 8, quando se tem a previsão de passagem de uma frente fria que acarretará uma pequena redução na temperatura e totais de precipitação mais elevados em relação aos dias anteriores. Em função do que vem sendo observado na semana em curso e da gente ter expectativa de variação somente no último dia da próxima semana operativa, e mesmo assim só em Salvador, nós não realizamos nenhuma variação, nenhuma revisão, né, nos valores para as semanas à frente, e por isso essa indicação de variação nula desde a segunda semana até a sexta semana operativa do mês. Com isso, nós temos hoje uma expectativa de fechamento do mês de outubro, indicando uma variação nula em relação à projeção inicial, em termos percentuais, e em megawatt médio uma variação muito pequena. Antes nós tínhamos a previsão para o mês de 12.206, e hoje, basicamente, em função do valor realizado na primeira semana, e tem somente um dia do mês de outubro, essa variação ela passa para 12.211 megawatts médios. Aqui nós temos o subsistema norte, a semana em curso, indicando um valor para nós de 6.294 megawatts médio, com uma variação muito pequena em relação à projeção para essa semana realizada no PMO. A expectativa que nós temos para a próxima semana, em termos de temperatura nas capitais, é que elas se mantenham em patamares elevados. Nós temos destaques aí somente para Manaus e Belém, com 1 ou 2 dias da semana com expectativa de totais de precipitação mais elevados, mas em termos gerais, as condições esperadas são as mesmas observadas na semana em curso. E, em função disso, nós não fizemos nenhum ajuste para a próxima semana e nem tampouco para as semanas à frente, dado que nós não temos também ainda nenhuma sinalização de variação de carga dos consumidores livres, como a gente sempre menciona, eles impactam bastante no comportamento da carga desse subsistema. Então, as previsões para as semanas operativas de 2 a 6, elas se mantiveram sem alterações, e hoje a expectativa que nós temos de fechamento do mês, ela indica também uma variação nula em termos percentuais em relação à projeção inicial, e uma variação quase que nula também em termos de megawatt médio. Antes a previsão era de 6.208, e basicamente em função do efeito desse único dia, né, do mês de outubro na primeira semana operativa, nós temos aí uma expectativa de 6.207 megawatts médios para fechamento do mês em curso. Aqui nós temos o Sistema Interligado Nacional, composto por todos os subsistemas vistos anteriormente. Em termos de valores verificados hoje, a estimativa de fechamento da semana sinaliza para nós uma variação nula em relação à projeção para essa semana, e para as próximas semanas as alterações elas ficam somente nas semanas 2 e 3 do mês, em função das revisões que nós fizemos nos subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, o que indica em termos de sim uma variação para baixo, né, de 1,5% na segunda semana e de 0,5% na terceira semana. Lembrando, mais uma vez, que as semanas 3 e 6, elas ficam com valores inferiores às demais semanas, por conta da ocorrência dos feriados, né, de Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro, e feriados de finados no dia 2 de novembro. Vale ressaltar também que esses feriados, eles acontecerão numa terça-feira, e aí, por conta disso, nós temos também uma segunda-feira com uma tipicidade em relação às outras semanas. Então, visto todas essas informações, nós temos hoje uma expectativa de fechamento da carga do Sistema Interligado Nacional de um valor de 71.790 megawatts médios, indicando uma variação de apenas menos 0,4% em relação à projeção inicial.
Aqui nós temos as ocorrências da semana em curso, que é a semana de 25 de setembro a 1 de 10, como eu citei anteriormente, e nós temos a informar que as premissas que foram consideradas quando da elaboração das previsões de carga para a semana em curso, elas foram quase todas consolidadas. A única exceção é em relação às temperaturas registradas em Florianópolis e Curitiba, que foram superiores às consideradas como premissas para a elaboração das previsões de carga do subsistema sul. E a seguir nós temos as premissas consideradas para a elaboração das próximas semanas, e em particular, né, em termos de condições meteorológicas, para a semana de 2 a 8 do 10. Em termos econômicos, a nossa consideração continua ainda, em termos de setor industrial, em modo de expansão. Nós temos também citado nas apresentações anteriores a recuperação do setor de serviços, que foi um setor bastante impactado durante a pandemia e o que mais demorou a apresentar sinais de retomada. Em termos de condições meteorológicas, só relembrando, para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, nós temos expectativas de ocorrência de temperaturas mais amenas em relação à semana em curso, e para as capitais dos subsistemas Norte e Nordeste, um cenário de condições estáveis em relação ao comportamento da semana atual, com alguns destaques no caso do subsistema Nordeste para Salvador, né, que tem a expectativa de passagem daquela frente fria que foi mencionada quando da apresentação da carga, do acompanhamento da carga desse subsistema, e no caso do subsistema Norte, o destaque que nós temos é para Manaus e Belém, com 1 ou 2 dias, né, de ocorrência de precipitação mais intensa em relação aos outros dias, quando ocorreram somente pancadas de chuva, o que é bastante comum para essas localidades. Bem, essas eram as informações para o acompanhamento da carga em termos semanais. Eu agradeço a atenção de todos e retorno a palavra a você, Hélio. Obrigada. Marcela, muito obrigado. Nós que agradecemos aí a apresentação. Na sequência, essa terceira apresentação desse segundo bloco, sobre RVD e oferta de geração adicional, representada na carga da programação. Vou pedir ao Gabriel que faça a apresentação, por favor, Gabriel. Hélio, eu só vou dar uma introdução, fazer uma introdução agora, que na realidade essa apresentação do Gabriel, ela é uma apresentação que tem sido assim, a gente preparou, o Fausto já fez uma apresentação que foi teórica, né, mostrando como é que seria tratada essa questão de RVD, e aí agora hoje nós trouxemos uma apresentação, né, o Gabriel vai fazer essa apresentação, com alguns dados, né, para que assim, a gente consiga mostrar um pouco melhor. Inclusive, tem uma pergunta hoje sobre o mesmo, e vai ser legal, porque essa apresentação já vai responder essa pergunta, até da Carla Zambelli, eu acho, sobre essa questão de como estamos tratando aí a questão da RVD na carga, tá bom? Vou passar agora para o Gabriel. Obrigada, viu? Tá bom, Márcia, eu que agradeço. Por favor, Gabriel. Obrigado, Hélio. Deixa eu botar no modo apresentação. Bom, boa tarde a todos. Vou estar falando um pouquinho com vocês aqui, mostrando como é que é o processo da previsão de carga hoje. Vou falar primeiro como é que o processo se dá com a oferta adicional de energia, ou oferta adicional de geração. A oferta adicional de geração, ela não impacta de forma alguma a carga. A carga ela não é alterada pela oferta adicional de geração ao longo do processo aqui do DCEM. Então, na previsão de carga, nós temos o histórico de carga global. Esse histórico consistido, ele é levado para os modelos de previsão. Lembrando que há uma pequena diferença desse histórico de carga global para esse histórico consistido, pois são tirados outliers, alguns congelamentos de medidas e outros problemas, alguma correção de dias atípicos, esse tipo de coisa, para que entre um dado mais tratado nos modelos de previsão, e com isso a gente tem a previsão de carga global, que é feita
com base nos modelos de referência e no conhecimento tácito do analista, feita essa previsão de carga global, que vai para o DECEM. Só que o que o DECEM despacha, né, a carga líquida ou geração simulada do DECEM, a carga a ser atendida por geração simulada. Essa carga a previsão de carga, a previsão de carga global, abatida da carga atendida por geração não simulada. E como é montada essa carga atendida por geração não simulada? Através do bloco de renováveis, que é a não simulada. Então, nós temos aqui, no bloco de renováveis, qualquer efeito da oferta adicional de energia, ele é removido, de forma a não poluir essa estimativa de geração. É feita a estimativa de geração sem os efeitos da oferta adicional de energia. Essa estimativa de geração tipo 3, 2B e 2C, à exceção das usinas eólicas e solares de conjuntos, né? Então, vão para o bloco de renováveis e compõem, junto com as outras não simuladas, a carga atendida pela geração não simulada. Com isso, nós temos a carga líquida e, dessa forma, a oferta adicional de energia não afeta essa carga líquida. Na etapa de pós-DECEM, essa oferta adicional de energia ela é incluída como se fosse um adicional à geração não simulada. Então, acaba reduzindo um pouco a carga atendida por geração simulada. E esse dado vai para o tempo real, a carga global programada completa. Tá? Então, o ponto mais importante daqui é a oferta adicional de energia não afeta o processo de previsão de carga. Ele não altera, em momento algum, a previsão de carga. O que já não acontece com a RVD. No caso da RVD, nós temos dois tipos. Uma redução de demanda, que é uma demanda, a demanda reduzida somada ao histórico consistido para a previsão, ou seja, se a gente faz o trabalho aqui como se não houvesse a RVD. Então, como seria a carga se não houvesse essa redução? A carga ela é recomposta. Aqui nós temos o exemplo aqui, se a gente tivesse 1000 megawatts de RVD, de 2 às 17, de 1 às 17, reduzidas aqui da carga do Sudeste. Então, nós teríamos essa curvinha vermelha aqui, seria a carga com RVD. Mas quando ela vai para o histórico, a gente tem que recompor essa carga para que isso não cause nenhum impacto no preço. Já no deslocamento de demanda, quando o agente ele faz um deslocamento da carga dele, ao invés de somente uma redução, o que acontece? A gente tem que somar a carga onde no mesmo período, tá? Então temos que recompor aqui e abater o valor da onde ele deslocou a demanda dele. Então isso hoje está sendo feito dessa forma, de forma a não causar impacto no preço, seguindo a portaria 22. No processo de redução voluntária de demanda, nós temos aqui o histórico da carga global. O histórico da carga global consistido para a previsão ele é acrescido dos valores de RVD, acrescido ou abatido, dependendo da questão de deslocamento, né? Os modelos, esse dado do histórico de carga global consistido mais o efeito da RVD, eles vão para os modelos e para o conhecimento tácito do analista, que conjuntamente fazem a previsão de carga global. Essa previsão de carga global ela vai para os blocos do DECEM, é a previsão que vai para o DECEM, e a estimativa de geração tipo 3, 2B segue o processo normal e vem aqui para a carga atendida por geração não simulada.
Passando por isso, na etapa de pós-D100, essa carga atendida por geração não simulada é considerado o efeito da RVD daquele dia. Lembrando-se que aqui no histórico de carga global a gente recompõe o valor da RVD em D-1, né? E aqui no D100 a gente é utilizado o valor da RVD no dia D. E com isso, no tempo real, o tempo real ele vê uma carga global programada no mesmo tamanho, mas ele vê uma carga global verificada um pouco mais baixa aqui em tempo real. Tá? Se de fato estiver havendo a redução, se de fato a redução estivesse se verificando. Esse aqui é um exemplo aqui de como do processo conjunto, né, da RVD com a oferta adicional de energia. Tá? Então nós temos aqui o que eu mostrei da oferta adicional, que não impacta aqui, são os batidos valores para não impactar a estimativa de geração, e aqui os valores de RVD são abatidos para não, são reconsiderados aqui, para que não impacte as previsões de carga, consequentemente não impacte o preço. Aqui um exemplo prático aqui da semana de 13 a 17 de setembro, como foi, né? Em preto, aqui ali em preto são as ofertas utilizadas de RVD, em azul claro é a carga, como ela é, e em laranja é a RVD que foi somada à carga. Então nós temos aqui, no máximo aqui nessa primeira semana, nós tivemos aqui por volta de 180 megawatts de demanda máxima, mas isso representou em energia no Sudeste, no dia 13, 20 megawatts médios, no dia 14, 37, no dia 15, 50, no dia 16, 44 e no dia 17, 49. Então, esses valores aqui de energia no subsistema Sudeste. Não fiz exemplo dos outros subsistemas, que foram valores bastante até menores que os do Sudeste para essa semana aqui. Então, aqui nós temos um exemplo prático aqui, com um histórico de carga global, de quarta para quinta. A gente tinha 43.843 megawatts médios. Desses valores aqui, 43.843 megawatts médios, foram somados 50 megawatts médios de RVD, nos respectivos horários, tá? O valor hora a hora, não é o valor médio que é somado, tá? É o recomposto do valor hora a hora. Isso aqui vai para o analista, junto que tem os modelos de referência, é feita a previsão de carga global e segue o processo. Aí essa carga aqui vai ser incluída, vai ser considerada aqui a RVD do dia seguinte, na etapa de pós-D100, com 48, que no exemplo da quinta-feira aqui, com 48 megawatts médios. E na carga global programada, teoricamente se veria uma carga 48 megawatts médios menor aqui em tempo real. Porém, nos processos de programação semanal e esses dados verificados que nós apresentamos aí, conforme a Mônica já até perguntou, eles já são recompostos dos valores da RVD. Já é o valor somado novamente. Então, o desvio é aquele mesmo. Lembrando que ali tem o valor da RVD e o valor da carga. Era isso. Obrigado, Hélio. Obrigado você, Gabriel, pela apresentação. Na sequência agora, as outras duas apresentações desse segundo bloco sobre resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes. Vou pedir a Diana que faça essas apresentações. Diana, por favor. Boa tarde, Hélio. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa reunião semanal da operação.
Eu vou iniciar aqui a apresentação, então, falando sobre os resultados do PMO, da revisão 1 do PMO de outubro, especificamente para a semana que abrange o período de 2 de outubro até dia 8, que é o sábado, amanhã, até a próxima sexta-feira. Porém, antes de entrar nos resultados, a gente tem alguns destaques, né, que a gente sempre costuma trazer aqui nessa reunião sobre algumas novidades que a gente teve em relação à rodada da semana anterior. Então, em relação ao PMO da semana passada, para essa revisão 1, a gente recebeu alguns documentos para subsidiar já essa revisão 1. Então, como destaque, a gente traz aqui o despacho 3033 da Enel, que saiu ao longo dessa última semana, prorrogando a operação comercial das unidades geradoras da usina térmica de William Arjona. Essas unidades geradoras, elas estavam com operação comercial temporária somente até 30 de setembro, e agora elas estão até dia 31 de dezembro de 2023. Ainda para essa usina, né, para William Arjona, a gente recebeu também um CVU, postergando o valor do CVU dela, que antes também estava válido até dia 28 de setembro, e agora a gente tem esse que está válido dia 29 de setembro até dia 31 de outubro, e o CVU que a gente está utilizando agora nesse deck da revisão 1 do PMO de outubro é esse valor de R$ 2.042,39 por megawatt-hora, que é com a consideração da inclusão dos custos fixos. Só lembrando que essa usina está com a possibilidade de operar com 2 tipos de combustíveis, né? Oficialmente ela é a gás, mas a ANEEL autorizou recentemente a operação dela com esse combustível a diesel como combustível alternativo, e a gente não tem CVU válido para ela a gás. A gente tem as 2 usinas no deck, né? Uma para a gás, outra para óleo diesel, então a gás está com CVU zerado, por conta desse motivo que a gente não tem, é o CVU válido para esse tipo de combustível, e a gente tem uma outra modelagem para essa mesma usina, para óleo diesel com esse valor indicado aqui. E outro CVU também que a gente teve de atualização foi para a usina termoelétrica de Araucária. Então, a gente está com um valor de R$ 1.708,19 por megawatt-hora, válido no período de 1º de outubro até dia 15 de novembro de 2021. Então, agora a gente vai entrar nos resultados propriamente ditos da revisão 1 do PMO de outubro. Nesse diagrama, a gente indica aqui o CMO que a gente obteve na rodada do Decomp, o CMO para cada subsistema e para cada patamar. Não tem indicado aqui nesse gráfico, mas o CMO médio semanal obtido para a semana de 2 de outubro a 8 de outubro foi de R$ 426,20 por megawatt-hora. A gente observa aqui também nesse gráfico que todos os CMOs em todos os patamares de carga estão acoplados em todos os subsistemas. E para complementar, né, estão acoplados, a gente indica aqui também quais são os limites que atingiram o valor máximo, os limites de intercâmbio que ficaram no máximo. Então, no patamar de carga pesada, a gente atingiu o máximo no limite aqui da FNS mais NESE e na NESE, na média também no patamar de carga leve somente na NESE. Então, dado que somente esses 2 limites de intercâmbio atingiram o seu valor máximo, então a gente tem aqui disponibilidade de envio de transmissão de energia por todos os subsistemas, e por esse motivo todos estão acoplados em todos os patamares de carga. Então, fazendo uma comparação com o CMO da semana passada, obtido no PMO de outubro, com o obtido agora nessa revisão 1, a gente traz aqui essa análise da variação do CMO, com o objetivo de tentar identificar quais fatores que influenciaram no comportamento do CMO de uma semana para outra. Então, comparando com o que a gente tinha na semana passada para essa semana, a gente teve uma redução em relação ao CMO médio de cerca de R$ 107,00 por megawatt-hora, e essa redução, conforme pode ser vista aqui no gráfico, ela foi ocasionada principalmente pela atualização da previsão de vazão. Então, toda semana a gente costuma trazer esse estudo aqui, nesse gráfico aqui a gente tem 8 estudos em que a gente faz a atualização encadeada de cada fator. Só uma ressalva, né, que de acordo com as atualizações que são feitas, a gente pode inverter a ordem desses estudos. A gente faz de uma forma em que fique mais claro e mais fácil de entender, até para explicar também esse comportamento do CMO. Então, dado esse valor obtido de CMO para essa semana, a gente traz aqui esse gráfico aqui com a previsão de geração térmica, a previsão dada pelo Decomp.
é sempre bom fazer a ressalva, né, que essa é uma geração térmica referencial, estimada pelo DECOMP, dado que a ordem de mérito é dada diariamente pelo modelo D100, e com mais uma ressalva de que para os modelos energéticos a gente não considera os despachos por garantia energética. Então, é só uma geração referencial mesmo, em que a previsão, então, do DECOMP para essa semana é uma geração térmica total para o SIM de cerca de 11 gigawatts médios. Nessa revisão 1, a gente está comandando a semana de 4 de dezembro a 10 de dezembro para as usinas AGNL, são usinas que a gente precisa trazer, faz o comando antecipado delas com 10 semanas de antecedência. Então, aqui nessa tabelinha, a gente tem o valor do CVU de todas essas 3 usinas que são dessa modalidade de operação, assim como o benefício GNL calculado, lembrando que é o benefício GNL calculado por subsistema, assim como CMO. Então, dado que Santa Cruz e Luísa, o RML, elas estão no subsistema Sudeste, elas têm os mesmos benefícios para todos os patamares de carga, e Porto Sergipe, por estar no subsistema Nordeste, tem um benefício calculado com outro valor diferente. Então, observando o benefício GNL calculado para essa semana específica de 4 a 10 de dezembro com o CVU, a gente identifica que Santa Cruz e Porto Sergipe estão por mérito, porém, Luísa Rimelo não está. Não está por mérito, não está por razão elétrica também, porém, a gente está comandando o despacho para essa usina por garantia energética para essa semana específica que a gente está comandando agora. Entrando aqui no resultado das energias armazenadas, a gente tem um gráfico aqui para cada subsistema, onde a gente tem um gráfico aqui embaixo, uma linha um pouco mais clarinha, mostrando qual era a previsão de acompanhamento, de comportamento do armazenamento ao longo do mês, em relação ao PMO, na revisão 0, e aqui mais escuro a revisão atual, que a gente está falando agora, que é a revisão 1. Então, para o subsistema Sudeste, a gente começou esse nosso estudo com 17,2% da energia armazenada, e a previsão, a expectativa do DECOMP para finalizar o mês de outubro, dia 31 de outubro, é que o subsistema Sudeste termine em 12,8%. E aqui, para o final de novembro, a gente tem uma dispersão dos cenários, né? A gente tem os cenários que são gerados pelo GVSP para acoplar com a função de custo futuro do New Wave, e a gente tem uma dispersão aqui bem pequenininha, onde a gente tem a previsão mais otimista que a gente finalize o subsistema Sudeste no final de novembro com 15,4%, e o cenário mais pessimista em 8,3%, e a média dos cenários em 10,8%. Aqui para o subsistema Sul, a gente vê uma variação bem significativa, referencial, que foi previsto na semana passada. E para essa revisão, a gente começou o estudo com 29% da energia armazenada. A expectativa do DECOMP é que a gente finalize o final de outubro com 49,8%. E a gente tem aqui uma dispersão aqui um pouco mais significativa dos cenários do mês de novembro, onde a gente varia dos 24,2% da energia armazenada até 89,1%. No subsistema Nordeste, a gente vê pouca variação também em relação à previsão da semana passada, e nesse estudo a gente começou, então, com 39,5% da energia armazenada. A expectativa é finalizar o mês de outubro em 28,9%, e aqui a gente tem uma dispersão um pouco menor comparada com o do Sul, onde a média dos cenários, a gente finalizaria o final de novembro em 26,9% da energia armazenada. E, por fim, aqui, em relação a esse gráfico de energia armazenada, né, tem o subsistema Norte, onde a gente iniciou o estudo para essa revisão 1 com 60,4% da energia armazenada do subsistema, e a previsão, a expectativa é que a gente finalize o mês de outubro com 44,6%, e vendo a média dos cenários do mês de novembro, a expectativa é finalizar o mês de novembro com 28,7%. Semanalmente, a gente traz também a previsão as ofertas que a gente recebeu de importação para a próxima semana operativa, e só fazendo um link com o que a gente tinha recebido para a semana passada, em termos de montantes, tanto para as ofertas recebidas do Uruguai quanto da Argentina, a gente tem os mesmos montantes de energia, tanto a Eletrobras quanto a Enel mantiveram os 285 megawatts médios com a mesma distribuição nos blocos, e para a Argentina, a Enel também manteve a mesma distribuição nos blocos, totalizando uma oferta total de 2.200 megawatts médios. Em termos de valores, a gente teve pequena variação em relação ao enviado na semana passada, e a gente tem aqui o menor valor para o Uruguai de
em R$ 9,57 por megawatt-hora e o maior valor em R$ 1.983,86 por megawatt-hora. Isso para o Uruguai, e para a Argentina variando de cerca de R$ 1.400 até uns R$ 2.000 por megawatt-hora. Entrando aqui nas intervenções energéticas relevantes para essa semana, de 2 a 8 de outubro, antes de entrar nas intervenções relevantes, é só bom sempre lembrar qual é o nosso critério de relevância, né? Quais são as intervenções que a gente traz para cá, para essa reunião. Então, a gente sempre traz intervenções em unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico e ou em unidade geradora de usina, tanto hidrelétrica quanto térmica, de grande porte. Então, começando pelos destaques para essa semana para o subsistema Sudeste, a gente tem um desligamento previsto para a unidade geradora 4 de embarcação, é um desligamento da unidade geradora para a migração do Sistema Digital de Supervisão e Controle, que está programado para o período de 2 a 3 de outubro, e uma intervenção também prevista para as unidades geradoras 1, 2 e 3, prevista para o dia 3 de outubro. Destaque também para a unidade geradora 2 da usina hidrelétrica de Porto Primavera, prevista para dia 2 de outubro, e o ensaio de autorrestabelecimento da usina de Taquarussu, programada para 3 de outubro. Continuando ainda no subsistema Sudeste, a gente tem destaque para a unidade geradora 1 e 2 de Ilha Solteira, para ensaio de performance do serviço auxiliar, programado para o dia 3 de outubro. A unidade geradora 3 da usina hidrelétrica de Marimbondo, uma manutenção preventiva programada para o dia 5 de outubro. E uma manutenção preventiva no sistema de medição de faturamento, que está programado para os dias 5, 6, 7 e 8, das unidades geradoras 1, 2, 3 e 4 da usina hidrelétrica de Capivara, sendo cada dia referente a cada unidade geradora. Entrando no subsistema Norte, a gente tem a manutenção nas unidades geradoras 1 e 2 da usina hidrelétrica de Tumbiara, a unidade geradora 1 no dia 4 de outubro, e a unidade geradora 3, dia 4 de outubro também. E no subsistema Norte, continuando ainda e finalizando também, o ensaio de autorrestabelecimento para a usina hidrelétrica de Estreito, que está programada para o dia 3 de outubro. No subsistema Nordeste, a gente tem destaque para a usina termoelétrica Murici, uma manutenção para a correção do ponto quente da subestação, que está programada para o dia 8 de outubro. A unidade geradora 5 da usina hidrelétrica de Sobradinho, com manutenção prevista para o dia 4 a 6 de outubro, e a unidade geradoras 3 e 4 da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, manutenção para a substituição do transformador, que está programada entre entre 2 de outubro a 4 de outubro. E, por fim, subsistema Sul, para essa semana a gente não tem nenhuma intervenção relevante. E é isso, Hélio, finalizo aqui a apresentação com os destaques da gerência de programação mensal e fico aqui à disposição para eventuais dúvidas que possam surgir. Obrigada. Obrigado você, Diana, pelas duas apresentações. A gente vai dar agora início ao segundo intervalo dessa reunião semanal de programação. A gente volta respondendo umas perguntas que vocês postaram no fórum. Daqui a pouco, então, pessoal. Obrigado por enquanto. Olá, pessoal. Boa tarde novamente. Retornando aqui para esse terceiro e último bloco de apresentações, a gente vai agora começar a responder as perguntas que vocês enviaram no fórum durante esse intervalo, e algumas ainda são relacionadas ao primeiro bloco, né? Eu vou responder algumas perguntas, vou começar com as perguntas que têm a ver com a questão do Centro Europeu. Vou começar com a pergunta da Camila Ramos, da EDP Comercialização. Ela pergunta: prezados, boa tarde, há expectativa para retorno do modelo europeu ao conjunto? Camila, obrigado pela pergunta. Acho que o Carlos, quando fez a apresentação no primeiro bloco, ele colocou lá um slide que a ideia é que se tem um histórico disponível dessa nova versão para se fazer a remoção de viés. Então, isso vai ocorrer quando tiver 140 dias de previsão de histórico, e a previsão, considerando isso daí, que em meados de fevereiro a gente volte a usar o Centro Europeu como um outro modelo, ou voltar a usar o Centro Europeu como o modelo para compor a questão da remoção de viés e a previsão com os outros modelos disponíveis hoje em dia, que são o ETA 40 e o GFS, ok? A outra pergunta que eu
vou responder, é do Vinícius Pereira, da Nova Energia, comercializadora de geração. Ele pergunta, boa tarde, qual é o critério para excluir o modelo ECMWF da composição? Olhando o histórico de modelos, o site do centro do ECMWF, teve uma implementação de 11 de maio e o modelo não saiu da geração de cenário de vazões. Poderiam detalhar o motivo dessa exclusão agora e não ter excluído no mês de meados de maio? E, seguindo nessa mesma linha, né, o Leandro Rocha, da AES Brasil Geração, pergunta, prezados, qual o motivo da retirada do programa conjunto para recomposição do histórico do modelo ECMWF por 140 dias, sendo que não foi feito o mesmo processo com as últimas atualizações do modelo ocorridas em maio e junho? Na verdade, teve uma em maio, né? Assim como disse o Vinícius Pereira. Então, pessoal, basicamente, o que motivou a gente a continuar, né, com esse modelo, na verdade, foi o tipo de modificação que foi feita, né? Na verdade, o que a gente entendeu da documentação é que foi aumentado, obviamente, o número de níveis verticais do modelo e teve alguma coisa a ver também com a questão da precisão, né, de algumas, da escrita de algumas variáveis, né? Obviamente, isso afeta de alguma maneira a convecção, mas o que a gente entende é que as mudanças propostas nesta nova, agora versão, que é o ciclo número, se não me engano, é ciclo 47R3, né? A versão de junho foi 47R2. O que a gente entende é que o impacto, talvez, principalmente, né, na questão da temperatura 2 metros, né, a questão do ar superior atmosférico, principalmente na resolução, na alta resolução, né, e também no ENS, além principalmente do aumento da precipitação convectiva, né, em algumas regiões, além do aumento da melhora da representação mais realística da PDF, da precipitação em regimes convectivos, né, intensos, que uma parte do Brasil também está nisso daí, né? Então, o que motivou a gente a remover agora, né, e não em maio, foi principalmente devido ao tipo de atualização que foi feita, né? A gente entende que agora foram feitas atualizações em parametrizações que podem afetar mais os processos convectivos aqui no Brasil em relação às modificações, principalmente de número de níveis verticais feitas e alguma melhoria na precisão ou diferença na precisão feita na atualização de maio. Então, foi isso que motivou a gente a trocar agora e não trocar na versão anterior. Certo? Mais uma pergunta, ainda na questão do Centro Europeu, do Mário Moromizato, da Mérito Energia Comercialização. Ele pergunta o seguinte: com a saída do modelo europeu do conjunto de modelos para previsão de precipitação oficial, o INS manterá o uso do modelo europeu para estudos prospectivos em 2021? Caso negativo, qual será o modelo utilizado? Então, como são estudos prospectivos, né, a gente vai manter o modelo, né, o modelo vai modificar, então a gente vai manter o modelo porque é o modelo utilizado para estudo, então a gente vai manter a utilização do ECMWF de 45 dias utilizados para estudo, mesmo porque nos estudos, né, ele é utilizado brutamente, ou seja, sem nenhum trabalho, sem nenhuma remoção de viés, pelo menos por enquanto. Ok? Agradeço aí as perguntas sobre a questão do Centro Europeu e seguindo ainda na resposta às perguntas, né, primeiro, antes de continuar, né, a pergunta da Mônica Zambelli, e ela diz o seguinte: as cargas apresentadas, previsões de observado, estão com um tratamento quanto ao programa de redução voluntária de demanda? Os desvios apresentados em horas de pico no Sudeste e Centro-Oeste podem ser atribuídos a isso ou ao processo que retira efeitos desse programa? A gente acredita que a apresentação do Gabriel já esclareceu essa sua pergunta, Mônica, e a gente pede a gentileza que você volte a entrar em contato caso você ainda queira algum esclarecimento nesse sentido, ok? Seguindo agora as perguntas, que quem vai nos ajudar a responder agora é a Maria. Tem duas perguntas, Maria. Eu vou fazer a primeira da Marília Mantovani, da Targos Comercialização, e ela diz o seguinte: prezados, boa tarde. No Acompanhado do dia 27/9, notamos uma forte queda de IENA no Nordeste a partir do dia 22/9. Ao questionar essa queda através do e-mail, tivemos como resposta a diferença observada entre a vazão afluente bruta e a vazão que deveria ter chegado ao reservatório de Sobradinho.
que ela está dizendo aqui que é a soma dos poços fluviométricos de Morpará mais Bloqueirão propagados para Sobradinho, sendo necessária a redução das vazões afluentes esse reservatório e, consequentemente, redução das vazões incrementais e naturais a partir do dia 22/9. Entretanto, a partir de ontem, notamos um retorno dos valores anteriormente corrigidos. Gostaríamos de entender o motivo desse retorno e eu peço a Maria, por favor, você pode nos ajudar a responder essa pergunta da Marília? Maria, por favor. Boa tarde, Marília. Obrigada pela pergunta. Bom, o que acontece é que no nosso processo diário de consolidação, nós fazemos a análise de um período de semana, de 15 dias, de até 30 dias. A partir do momento que a gente vai acumulando informações, né, do período verificado, nós podemos fazer uma consistência mais coerente do que está efetivamente chegando ao reservatório, das incrementais, principalmente a partir dos dados que a gente vai levantando de cota para fazer os balanços. Então, quando a gente faz a revisão desse balanço, dessas afluências, e a gente usa períodos de tempo maiores, né, uma semana, 15 dias, a gente consegue ajustar, avaliar o que realmente está acontecendo e rever esses valores. Então, essas modificações, nós entendemos que ela é inerente, ela faz parte do nosso processo diário de consolidação, à medida que a gente vai acumulando um horizonte maior de dados verificados e pode ajustar o que vem acontecendo efetivamente, quais vazões estão chegando ao reservatório. Bom, era isso, Hélio. Obrigada. Obrigado, Maria. Peço que você fique com a gente para responder também a pergunta do Felipe Diniz, da CU de Energia e Comercialização. Ele diz o seguinte: boa tarde, estava acostumado a usar a antiga API do Sintegre, nunca tive problemas. Agora que saiu a nova API, me deparei com um erro, Network Error when attempting to fetch resource. Aparecia para mim toda a busca na hidrologia. Ele disse que enviou um e-mail relatando isso, não teve resposta, mas não está ocorrendo mais o erro. Então, ele está assumindo que alguém deve ter feito alguma coisa para resolver o problema. Ele gostaria de saber a razão para isso e se ele pode ficar seguro de que o problema não voltará a acontecer. Maria, você consegue nos ajudar a responder essa também, por favor? Ok, Felipe, obrigada pela pergunta. Bom, assim, a gente entende que, como você falou, né, sumiu o problema, então acreditamos que foi resolvido, porém, né, para que você tenha mais esclarecimentos e obtenha uma resposta segura de que isso não voltará a acontecer, a gente solicita que você envie essa demanda para a central de atendimento e ela pode ser encaminhada, né, para o setor de TI, que vai poder te dar essa segurança, né, desse problema mais técnico do Sintegre, tá bom? Obrigada. Obrigado, Maria. Obrigado pelas respostas. Seguindo aqui com as respostas, com as perguntas que vocês enviaram no fórum, tem duas perguntas que eu vou pedir a ajuda da Márcia para responder. A primeira delas é do Vitor Chiamante, da Máxima Energia e Comercialização. Ele diz o seguinte: existe alguma apuração da performance da previsão de carga para além das primeiras 24 horas? Apesar das previsões terem sido muito boas para o primeiro dia, os demais apresentam tanto uma volatilidade quanto um erro muito significativo entre a previsão e o dado realizado. Nessa semana operativa que se encerra hoje, os desvios para esses dias, além do primeiro, ficaram entre 1 e 2 gigawatts, sempre a subestimar a carga. Márcia, você pode nos ajudar, por favor? Eu estou entendendo que ele está fazendo a pergunta, questionamento dele, em cima dos dados que foram apresentados hoje, né? Esses dados que foram apresentados, a gente está olhando sempre o dia seguinte. Então, apesar de você estar com todos os dias ali naquele gráfico, você tem a cada dia, né, sempre foi a previsão elaborada no dia anterior, tá? O que aconteceu, por exemplo, essa semana, nós tivemos alguns desvios em termos de previsão de temperatura, né, temperaturas mais elevadas, o que levou a um erro, né, na projeção. E quando a gente faz a previsão do dia seguinte, na realidade, a gente está no início, na manhã do dia anterior, então você faz a estimativa, a previsão para fechamento daquele dia e a previsão do dia seguinte. Então, a análise que a gente faz, os desvios, é sempre em relação à previsão para o D+1, o dia
seguinte. Agora, se não foi, né, se não foi essa a pergunta, né, assim, que você realmente queria fazer, eu peço que envie a pergunta para a gente, tá? Porque eu estou entendendo, eu estou respondendo em cima da apresentação que foi feita hoje, né? E essa previsão é sempre o dia seguinte, tá? Cada dia daquele ali foi realizado no dia anterior, tá bom? Obrigado, Márcia. Peço a gentileza que você fique aqui com a gente mais um pouquinho para responder a pergunta da Gabriela Radke, da Co de Energia e Comercialização. Ela diz o seguinte: boa tarde. Então, o histórico de carga disponível sobre o produto, arquivos de previsão de carga para o D100, pré-carga D100, já vem atualizado com essa correção devido à RVD? Márcia, por favor. Sim, aqueles dados que vão lá para o D100, eles já estão com a correção ali, tá? Conforme o Gabriel apresentou para vocês. Ok, Márcia, obrigado pelas respostas. Tem uma última pergunta que vai ser respondida agora, antes das duas últimas apresentações desse terceiro bloco, que é a pergunta do Lúcio Sunano, do Santander, Comercialização. Ele pergunta: prezados, boa tarde, poderiam detalhar por que a usina GNA não está 100% disponível? Diana, por favor, pode nos ajudar a responder? Boa tarde, Hélio, novamente. Boa tarde, Lúcio, e obrigada pela pergunta. A gente estava dando uma olhada e identificamos, né, que foi identificada pelo agente uma falha no sistema de excitação do gerador, da unidade geradora 13, e por isso essa unidade geradora está em manutenção, está desde o dia 26 de setembro, e a previsão de retorno é no dia 4 de outubro, tá bom? Obrigada. Valeu, Diana, obrigado pela resposta. Um outro aviso aqui antes de começar essas duas apresentações desse terceiro bloco. Tem mais duas perguntas que foram enviadas que vão ser respondidas após essas apresentações, ok? Então, dando sequência aí às apresentações desse terceiro bloco especificamente, com duas apresentações. A primeira vai ser sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas. E eu pedi para a Vitória fazer a apresentação. Vitória, por favor. Boa tarde, Hélio. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Bom. Então, os limites elétricos com impacto na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas para esse período, né, de 2 a 8 de outubro. Iniciando aí pela área do elo de corrente contínua do Xingu, a gente tem uma intervenção no polo 2, que ocorrerá das 6h30 do dia 4, segunda-feira, às 14h30 do dia 7, quinta-feira, e a consequência, né, dessa manutenção é a necessidade de restrição do fluxo Xingu Estreito em 1.600 megawatts e do fluxo Xingu Terminal Rio em 3.000 megawatts, ou a restrição do fluxo Xingu Estreito em 1.300 megawatts e do fluxo Xingu Terminal Rio em 3.400. Ainda na mesma área, a gente terá uma intervenção na seção de barra B, de 500 kV, da subestação de Estreito, das 8 horas do dia 8, sexta-feira, às 17 horas do dia 12, terça-feira, onde ocorrerão adequações na proteção e no sistema supervisório para a integração da linha de 500 kV, a futura linha de 500 kV, né, Estreito Cachoeira Paulista. E para que, né, o sistema suporte contingências, será necessário restringir em 1.600 megawatts o fluxo Xingu Estreito e 3.000 megawatts o fluxo Xingu Terminal Rio, ou em 1.300 o fluxo Xingu Estreito e em 3.400 o fluxo Xingu Terminal Rio. Agora, seguindo para a área do elo de corrente contínua do Rio Madeira, teremos uma intervenção no bipolo 2, das 10h15 às 22h45, dos dias 2 e 3, né, sábado e domingo, e durante essa manutenção, né, o bipolo 2 estará desligado e o bipolo 1 ficará, né, restrito em 3.150 megawatts. Ainda na mesma área, no dia 2, das 6 horas da manhã do dia 2 até as 17 horas do dia 5, teremos uma intervenção nas linhas, né, nos circuitos 3 e 4,
né, do polo da coletora do Porto Velho para Araraquara, e durante essa intervenção teremos as mesmas restrições, né, da anterior, que é o desligamento do bipolo 2, com consequente restrição no bipolo 1 em 3.150 megawatts. Agora, partindo para a área da interligação Norte e Nordeste, teremos uma intervenção no transformador de 550 kV da subestação de Barreiras, com disjuntores, que ocorrerá das 7 às 17 do dia 2 e 3, sábado e domingo. Durante essa intervenção, será necessário restringir o fluxo Nordeste-Sudeste em 4.900 megawatts. Nessa mesma área, das 0 às 7 horas do dia 2, sábado, teremos uma intervenção no banco série da linha de 500 kV Peixe 2, Serra da Mesa 2. Durante essa manutenção, será necessário restringir o fluxo, né, FNS em 2.700 megawatts e o FNES, né, Nordeste-Sudeste, em 5.300 megawatts, para que o sistema suporte contingências simples e duplas. Na mesma área, no mesmo equipamento, né, o banco série da linha Peixe 2, Serra da Mesa 2, teremos no período agora das 6 às 16, do dia 3, do domingo, outra intervenção, onde será necessário restringir o fluxo FNS em 2.700 e o FNES em 5.300 megawatts. Agora, partindo para a área do elo de corrente contínua Itaipu, né, 50 Hz, vem ocorrendo desde o dia 18 de setembro, né, um sábado, às 7h30 da manhã, e continuará ocorrendo até às 16h30 do dia 19 de outubro, domingo, uma intervenção na barra B2 de 500 kV da usina hidrelétrica de Itaipu, 50 Hz. Durante essa manutenção, o elo de corrente contínua fica restrito em 2.600 megawatts. Ainda nessa região, nesse fim de semana, teremos especificamente essa intervenção, também na barra B2 500 kV de Itaipu, do período das 7h30 às 17 horas dos dias 2 e 3, né, sábado e domingo, uma intervenção na barra B2, onde será necessário realizar a mesma restrição, de 2.600 megawatts. Simultâneo a essa intervenção, né, no sábado, dia 2, às 6h30, das 6h30 às 17 horas, né, ocorrerá o desligamento do polo e da linha 3 de 600 kV, da linha Foz e Biúna. E durante essa intervenção será necessário restringir em 2.500 megawatts, uma restrição um pouco maior do que a anterior, né, durante esse período. Ainda nessa região, a gente terá no dia 6, né, quarta-feira, das 5 às 10 horas, uma intervenção na barra 9B de 500 kV da subestação de Foz do Iguaçu, 50 Hz. Durante essa intervenção, é necessário restringir o elo de corrente contínua em 2.600 megawatts. Agora, na interligação sul-sudeste, mais especificamente, né, a área de 765 kV, teremos uma intervenção na linha Foz do Iguaçu e Ivaiporã, circuito 3, que ocorrerá das 7h30 às 16h30 dos dias 3, 10, 17 e 24. Todos esses dias são domingos. Durante essa intervenção, será necessário limitar a geração de Itaipu 60 Hz, agora 60 Hz, em 3.500 megawatts. Ainda na área do 765, né, teremos no dia 6, quarta-feira, das 6 às 17 horas, uma intervenção em Itaberá, Tijuco Preto, circuito 3, e durante essa intervenção, né, o motivo dela é a reposição dos cabos para-raio em algumas torres, será necessário restringir o recebimento pela região sudeste em 7.000 megawatts. Por último, temos aqui
a geração térmica, né, do complexo termoelétrico Jorge Lacerda, que nessa semana operativa ficará com a disponibilidade de uma unidade geradora de 35 megawatts. Muito obrigada. Muito obrigada, Hélio. Boa tarde. Obrigado pela apresentação, Vitória. Agora para a segunda apresentação da política operativa. Pedir para a Letícia fazer essa apresentação. Por favor, Letícia. Boa tarde, pessoal. Só um instante que eu vou compartilhar a tela. Tá vendo, Hélio? Sim, Letícia, por favor, pode continuar. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Letícia, eu vou falar pela PRD sobre a política operativa da semana de 25 de setembro a 1º de outubro e do acompanhamento do DCEM na programação diária. Primeiro aqui, em relação às diferenças entre os despachos determinados pelo modelo DECOMP e DCEM para essa semana operativa, os valores determinados pelo modelo DCEM em geral foram inferiores ao determinado pelo DECOMP, e vale lembrar que no dia 25 de setembro o DCEM foi publicado em contingência, então foi um caso sem restrições de unit commitment, e isso justifica a modulação repentina que ocorreu durante o patamar de carga pesada, em que o modelo acionou as UTS GNA1 e Nova Piratininga. Outras diferenças mais significativas aconteceram na UTE GNA1, que no DECOMP não houve geração durante toda a semana operativa, e no DCEM houve geração de 1.338 megawatts na carga pesada do dia 25, né, que já foi falado, que foi o caso sem o CT, e entre os dias 26 e 28, que ela também gerou, e no dia 29 desligou, devido à SGI, que está previsto para finalizar no dia 4 de outubro. A UTE MAUA3, no DECOMP houve geração de 379 megawatts médios por inflexibilidade e mérito ao longo de toda a semana operativa, e no DCEM não houve geração devido à manutenção da UG3 dessa usina, que inviabiliza a geração dos equivalentes cadastrados. Para a UTE Fortaleza, que no DECOMP houve geração de 327 megawatts médios por ordem de mérito durante toda a semana operativa, e no DCEM o agente não declarou disponibilidade nula, né, então no DCEM não gerou. Houve diferença também para a UTE Candiota 3, que no DECOMP apresentou geração flat de 310 megawatts durante toda a semana operativa, e no DCEM houve geração de 300 megawatts entre os dias 25 e 29, quando ela desligou também devido à SGI. Em relação às diferenças entre DCEM e PDP, no subsistema Sudeste, as diferenças de geração hidráulica foram devido aos ajustes necessários para a compatibilização da diretriz e da política operativa, para o controle do armazenamento hidrelétrico desse subsistema, conforme a autorização do CMSE, e também devido ao fechamento de balanço do SIM e ajustes de unit commitment hidráulico. Em relação à geração termoelétrica, ao longo da semana operativa, houve despacho de usinas térmicas por garantia energética até o CVU de William Jonas, justificando as diferenças observadas aí no segundo gráfico. Já no subsistema Sul, os desvios de geração hidráulica entre DCEM e PDP devem ser os ajustes necessários para a compatibilização da diretriz da política operativa, para o controle de armazenamento hidrelétrico das usinas desse subsistema, também conforme a autorização do CMSE, e fechamento do balanço do SIM. Em relação à geração térmica, ao longo da semana operativa, houve despacho de usinas térmicas por garantia energética até o CVU da UTE Araucária. No Nordeste, os desvios de geração hidrelétrica ocorreram devido a ajustes de geração dos aproveitamentos. Letícia, desculpa te interromper. Sim. Não sei se é um problema para mim, mas os slides não estão passando. Daniel pode nos ajudar aí? Está passando para... então pode ser um problema. É que, na verdade, acabou. A Mônica Zambelli também disse a mesma coisa aqui no fórum, que os slides não estão passando. Então, acho que não é só para mim, não. Certo. Estou agora no subsistema Sul.
Agora voltou a trocar aqui também. Pode seguir, Bom, Letícia, por favor. Qualquer coisa eu volto a informar. tá Desculpa. bem. Tudo bem, obrigada. Bom, então aqui voltando no subsistema Nordeste, houveram ajustes, né, dos aproveitamentos hidrelétricos da bacia do Rio São Francisco, com o objetivo de manter a restrição de defluência e o nível operativo adequado à operação da OHE Xingó, associado à política operativa no controle dos fluxos da região Nordeste, carregamento da malha de 230 kV. Em relação à geração térmica, ao longo da semana operativa houve despacho por mérito e também por GE até o CVU de Termoceará. Agora, em relação ao subsistema Norte, houveram ajustes de geração hidrelétrica para atendimento dos limites de transmissão e ajustes de unit commitment hidráulico e também para fechamento do balanço. Destaque para os dias 28 a 1º, que houve redução do uso dos recursos ali da OHE Tucuruí para preservação dos recursos energéticos. Em relação à geração térmica, ao longo da semana operativa, houve despacho por mérito e também por garantia energética até o CVU de Eramar 1 e 2. Houve também a declaração de disponibilidade da UTE Mauá 3, devido à ausência de configuração no DECEM, que contempla a geração da usina, dado o SGI na turbina a vapor, que desliga a turbina a vapor dessa usina. Em relação ao intercâmbio internacional, houve importação da Argentina por Garabi 1 e 2, exceto nos dias 28 e 29, que houve importação somente por Garabi 1, e houve também importação do Uruguai por Rivera e Melo. O montante de importação teve tendência de redução ao longo da semana operativa. Aqui nessa imagem, a gente tem a ilustração do balanço médio semanal do SIM. Tem alguns destaques: a carga média do SIM para essa semana operativa foi de 71,5 gigawatts médios, uma elevação de aproximadamente 0,8 gigawatts em relação à semana anterior. A geração eólica de 10 gigawatts médios na região Nordeste, um aumento de 0,7 gigawatts médios em relação à semana anterior. No subsistema Sul, perfil exportador de aproximadamente 1,8 gigawatts médios, configurou uma redução da exportação de aproximadamente 1,3 gigawatts médios em relação à semana passada. Houve importação da Argentina, no valor de 994 megawatts médios, e importação do Uruguai de 503 megawatts médios. Uma exportação reduzida pelos bipolos de madeira, de aproximadamente 0,6 gigawatts médios, e exportação nos bipolos de Xingu de 4 gigawatts médios. E, por fim, a geração de Itaipu ficou em torno de 5 gigawatts médios, valor bastante similar ao observado na semana anterior. Agora, em relação ao balanço em médias semi-horárias da operação do sistema ao longo da semana operativa, a gente observa no subsistema Sudeste, houve importação líquida em todos os patamares de carga e destaca-se importante participação da geração térmica, sendo que a geração hidráulica e o recebimento foram os principais responsáveis pela modulação para o atendimento da carga. Já no subsistema Sul, houve exportação líquida na maior parte dos patamares, sendo a geração hidráulica o principal responsável pela modulação da geração. No subsistema Nordeste, foi verificado um montante de geração eólica de 10 gigawatts médios, como já foi falado, assim como uma geração térmica elevada. Dessa forma, esse subsistema teve perfil exportador de carga durante todos os patamares de carga. E no subsistema Norte, de maneira geral, ele foi exportador de energia. A geração hidráulica, ainda que reduzida em função da sazonalidade do recurso, foi o principal fator responsável pela modulação da geração. Nessa semana operativa, a gente teve um total de 17,6 gigawatts médios de geração térmica. Aí essa tabela resume a titulação de cada megawatt despachado. Destaque para o despacho por ordem de mérito, que corresponde a 67% da geração térmica total, seguido de garantia energética, representando 28% do despacho térmico total. Inflexibilidade, 3% do despacho térmico total, e unit commitment, 2% do despacho térmico total.
Nessa semana operativa, a gente teve uma geração por razão elétrica ali no subsistema Nordeste, que foi ao Termo Pernambuco, com 15 megawatts médios no dia 1º de outubro. Agora, em relação aos resultados de CMO, no subsistema Sul e Sudeste, de maneira geral, os valores de CMO do DCEM acompanham os valores de CMO do DECOMP. As diferenças observadas se devem ao melhor detalhamento da carga no modelo DCEM, e o dia 29/9 foi o dia de maior carga da semana, também ocasionando maior deslocamento entre os CMOs dos modelos. No subsistema Norte e Nordeste, de maneira geral, os valores de CMO do DCEM também acompanham os valores de CMO do DECOMP, e as diferenças observadas também se devem ao melhor detalhamento da previsão de carga para o modelo DCEM. Destaque fica para os valores de CMO reduzidos no dia 28/9, no subsistema Nordeste, no período de carga leve, que foi o dia com maior pico de geração renovável. E para melhor visualização do gráfico ali do Nordeste, foram omitidos os valores de CMO em torno de R$ 1.200 por megawatt-hora, que ocorreram no dia 30/9, devido a um SGI, o SGI 5389 de 2021, que limita o carregamento nas LTs 230 kV Pau-Ferro Goianinha e Pau-Ferro Santa Rita. Nesse mapa, a gente apresenta uma distribuição dos CMOs por barra, né? O destaque é que apenas 30 barras do SIM são representados nesse mapa. Para essa meia hora escolhida, que é às 0 horas do dia 1º de outubro, a gente observa CMOs equalizados entre todos os subsistemas, e o destaque fica para o CMO elevado ali no Nordeste, devido ao SGI que já foi citado no último slide, que limita o fluxo na LT 230 kV Pau-Ferro Goianinha e LT 230 kV Pau-Ferro Santa Rita. Agora, para fazer uma análise mais estatística de todos os valores de CMO por barra, a gente utiliza os gráficos de box plot, como já foi explicado nas últimas semanas. Então, para o subsistema Sudeste, os valores de CMO apresentam baixa dispersão de resultados. Às 0 horas, ocorrem outliers superiores e inferiores, devido ao mesmo SGI já citado anteriormente, que limita Pau-Ferro Goianinha e Pau-Ferro Santa Rita. Os outliers inferiores e superiores de 10 às 13h30 são devido ao limite térmico da LT 500 kV Camaçari Sapé-Açu, e de 17 horas às 22 horas são decorrentes do limite térmico da LT 230 kV Catu, Governador Mangabeira. Os outliers observados às 20h30 são devido ao controle de carregamento no transformador TR6 345 138 kV da subestação de Lafayette 1. Já no subsistema Sul, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados e acompanham a curva de carga, e os outliers superiores e inferiores ao longo do dia são consequência do limite de carregamento da LT 230 kV Salto Osório Foz do Chopin, conforme instrução de operação. No subsistema Nordeste, os valores de CMO não apresentam dispersão de resultados, e os outliers superiores e inferiores observados às 0 horas também ocorrem devido ao mesmo SGI, já mencionado, que limita Pau-Ferro Goianinha e Pau-Ferro Santa Rita. Por fim, no subsistema Norte, os valores de CMO apresentam dispersão de resultados, e os outliers superiores e inferiores a partir de 8 horas ocorrem devido ao limite na LT 500 kV Tucuruí e Xingu. Aqui a gente apresenta um conjunto de gráficos do balanço energético dos últimos 12 meses. Então, para o subsistema Sudeste, nos últimos meses, a geração hidráulica se manteve reduzida, ainda com geração térmica elevada. Esse subsistema mantém seu perfil importador de energia. Já no subsistema Sul, ele conseguiu ser exportador de energia em algumas semanas, devido à recuperação da sua condição hidrológica em relação ao período de março-maio. Nas últimas semanas, verificou-se um aumento da geração hidráulica nesse subsistema, voltando a ter perfil exportador. No subsistema Nordeste, desde maio de 2021, a gente observa um aumento da geração eólica e o aumento gradativo da geração térmica, fazendo com que esse sistema apresentasse perfil exportador, contribuindo para o fechamento do balanço do SIM.
E aqui no subsistema norte, desde junho de 2021, observa-se uma redução gradual da geração hidráulica, mantendo-se estável nos meses de agosto e setembro, o que acompanha as vazões de acordo com a sazonalidade hídrica desse subsistema. Era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço a atenção de todos. Volto a palavra para o Hélio. Obrigado pela apresentação, Letícia. Agradecemos mais uma vez a Vitória pela apresentação também desse terceiro bloco. Agora a gente vai fazer o último intervalo dessa reunião e a gente volta para responder as outras perguntas que não foram respondidas nos blocos anteriores e as que chegaram durante esse bloco também. Até daqui a pouco. Olá, pessoal. Chegamos então ao final, ao bloco final, né, dessa reunião semanal da programação. Para terminar, a gente vai responder as perguntas que não foram respondidas em blocos anteriores e as que foram feitas durante esse último bloco de apresentações. E vamos começar aqui com a pergunta, ou com a complementação da pergunta, né, do Vitor Chiamante, da Máxima Energia Comercialização. Ele diz o seguinte: olá, Márcia. Complementando a minha pergunta, a dúvida é se há uma preocupação com os desvios dos demais dias de previsão de carga inseridos no DECEM, pois eles também acabam impactando na resposta do modelo e, pelo que nos é apresentado, acabam não compondo essas estatísticas de acertos que só se observa nas primeiras 24 horas. Márcia, por favor, você pode comentar? Sim. Na realidade, a gente apresenta sempre o dia seguinte, porque é aquele que a gente vai para a programação e é aquele que tem a inferência aqui do analista, né? A interferência do analista, né? Que é elaborada pelo analista da área de previsão de carga. As previsões do segundo dia em diante são feitas, né? Pelo modelo Anstelf, conforme foi definido no CPAMP. Tá? Mas não tem problema algum, a gente pode incluir sim. A gente vai conversar internamente para ver como é que a gente viabiliza isso, mas essa análise a gente já faz, né? Mas não fizemos de forma para apresentar. Então, assim, a gente vai ver agora como a gente coloca isso internamente para fazer a apresentação. Lembrando que a previsão sempre do segundo dia em diante, ela é por patamar, né? Ela não é horária, né? E nem de meia hora. Então, a gente vai ver como é que viabiliza isso para apresentar para vocês, não tem problema algum, tá ok? Desculpa eu não ter entendido, porque, na realidade, como você não citou, né, o DECEM, aí eu fiquei na dúvida se você estava falando da previsão que a gente estava fechando ali ou de outra coisa. Obrigada, viu? Já Márcia, obrigado pela complementação da resposta. Seguindo aqui nas perguntas, né, tem uma nova pergunta aqui do Leandro Rocha, da S Brasil Geração, ainda sobre a questão do Centro Europeu. Ele comenta que na atualização ocorrida em maio de 2021, houve um aumento no número de níveis verticais do modelo europeu de 91 para 137. Na próxima atualização, o que a gente está entendendo que é essa, né, ele comentou que o Centro Europeu informou das atualizações de parametrização de convecção, com um maior impacto em regiões áridas, que não é o caso do SIM. Houve algum estudo nas bacias do SIM na relevância da última atualização? Por que a atualização de o 47R2, o ciclo 47R2 Centro Europeu não foi relevante? Na última apresentação, o próprio Centro Europeu disse que na versão atual houve mudança significativa no acumulado de precipitação. Leandro, eu vou tentar complementar a resposta, né? Sim, o Centro Europeu ele mudou de fato o número de níveis, né? De 91 para 137, inclusive. Uma das ideias dessa mudança, né, para a previsão do modelo de precipitação em si, né, com essa versão do Ensemble, ele bater com os mesmos níveis verticais da versão de alta resolução, né, e sim, você tem razão, uma das mudanças dessa versão atual é essa questão aí que você comentou, né, da mudança na parametrização de convecção, com algum impacto aí nas regiões áridas, que não é o caso do SIM, mas sim, tem uma mudança que para mim é crucial nessa versão mais recente, né, que não tinha na anterior ainda, que teve a ver com a representação mais realística da função de densidade de probabilidade da precipitação para regimes convectivos mais intensos, o que sim, aí nesse caso, pode afetar sim algumas bacias do SIM.
e essa mudança foi feita nessa versão e não tinha na outra versão. Essa outra versão, né, tem uma parte, né, da documentação lá deles, né, que comenta sobre o impacto meteorológico, e o impacto meteorológico nós entendemos que nessa versão ele é muito maior do que na outra versão, embora obviamente a gente entenda que o aumento de números de níveis verticais deve influenciar a questão da parametrização de convecção, principalmente, mas o que a gente entendeu foi que nessa versão, nesse R3, as mudanças são mais significativas, inclusive nessa questão aí da melhoria da representação da função de distribuição de probabilidade para regimes convectivos mais intensos, que eu acho que engloba em uma boa parte das bacias do sistema interligado nacional. Então, essa foi mais ou menos o racional que nós tivemos, né, para não mudança significativa, né, além, obviamente, da gente estar, a mudança de maio, né, a gente está passando por uma maior parte do país no período seco, né, então, então essas foram o racional para a gente resolver tirar agora, porque a gente não sabe como vai ser agora nessa questão agora do período mais, da transição e do período úmido, então a gente vai esperar o histórico dos 140 dias aí para a gente tentar recolocar o Centro-Europeu no rol de modelos, né? E obviamente o Centro-Europeu era mais um dos modelos, né? Tem outros dois modelos, o ETA e o GFS, que a gente acho que vai dar conta do recado nesse período aí. Seguindo aí com a resposta dessas perguntas, né? Tem uma pergunta aqui do Jackson Graziano, da Máxima Energia Comercialização. Ele diz o seguinte: o TGNA1 ficou sem gerar em sua capacidade por alguns dias. Esse valor mais baixo que sua capacidade plena constou, inclusive, nos relatórios de programação diária. Nos decks do DCEM, porém, ela constou com sua capacidade total durante esses dias, tendo sido ajustado somente ontem. Qual o motivo desse deslocamento? O DCEM não deveria refletir a programação diária? Para responder essa pergunta, a gente vai pedir a ajuda da Letícia. Letícia, por favor. Obrigada, Hélio. Obrigada pela pergunta. A UTE-GNA gerou no modelo DCEM no dia 25, por ter sido um caso publicado em contingência, né, como a gente já havia falado na apresentação. Então, o DCEM chama a usina no mérito. Entre os dias 26 e 29, a usina gera no DCEM parte dos dias cumprindo restrição de tempo mínimo ligada, né, TON, e em outros patamares de carga mais elevada, ela gera por mérito. E aí, no dia 29, a usina desliga devido à SGI, que a Diana também já comentou mais cedo, que disponibiliza uma unidade geradora e tem data prevista para finalizar no dia 4 de outubro. Enquanto esse SGI está ativo, a usina fica impossibilitada de gerar no modelo DCEM devido à incompatibilidade com os dados de Unit Commitment declarados pelo agente. Obrigada, Hélio. Valeu, obrigado, Letícia, pela resposta. Tem mais duas perguntas. E quem vai nos ajudar a responder essas duas perguntas é a Janaína. A primeira pergunta é do Samuel Sembranel, da Engie Geração. Ele pergunta o seguinte: prezados, poderiam informar qual foi o valor total de RVD realizado em setembro? Qual a projeção para outubro? Por favor, Janaína. Obrigada, Samuel, pela pergunta. Boa tarde a todos. Samuel, durante a etapa de programação aqui do ONS, em setembro, nós tivemos 26 agentes participantes, em uma média de redução de 243 megawatts, sendo que a maior redução ela ocorreu no dia 23 de setembro, no valor de 370 megawatts. Esse valor ele ainda vai ser apurado. Para o mês de outubro, ainda nós não temos o valor, mas a gente tem observado um número crescente de agentes participantes, e para hoje, dia 1º, na etapa de programação, nós temos uma redução máxima de 243 megawatts. Obrigada, Hélio. Valeu, Janaína. Pedir a gentileza que você fique com a gente para responder essa última pergunta dessa reunião semanal de programação, que é da Mônica Zambelli, da CPFL Geração. Ela diz o seguinte: prezados, qual a razão de redução apresentada nas importações? Foi indisponibilidade nas ofertas ou foi decisão do operador importar menos? Se foi o segundo caso, por favor, detalhem mais, já que a necessidade para garantia energética seria máxima. Janaína, por favor, pode nos ajudar a responder essa também? Sim, obrigada, Mônica, pela pergunta.
Né, sobre a importação, realmente foi o primeiro caso que você citou, né, foi em função de disponibilidade nas ofertas. Nessas ofertas, elas são feitas, né, atualizadas e confirmadas diariamente, né, e na etapa de programação, né, a gente tem realmente utilizado a totalidade dessas ofertas. Muito obrigada, Hélio. Obrigado, Janaína. Então, agora, 17h10, a gente está finalizando, né, essa reunião de programação da operação do dia 1º de outubro de 2021. A gente deseja a todos vocês que ainda estão presentes uma boa tarde e que tenham uma semana, uma boa semana produtiva e saudável, e nos encontramos de novo na próxima reunião semanal de programação, que vai ocorrer na semana que vem, no dia 8, próxima sexta-feira. Boa tarde a todos e a gente se vê. Um abraço.